Fala galera, beleza? Hoje a gente começa com mais uma videomatéria. Vamos falar hoje sobre como aprender matemática. Antes, porém, pessoal, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, pessoal? Gente, antes a gente vai começar com um comparativo com o xadrez. Todo mundo conhece o jogo de xadrez. Pois bem, imagine um jogo de xadrez. Qual é a primeira coisa que um jogador iniciante deve saber? A primeira coisa, pessoal, são as regras. Para começar a jogar xadrez, você tem que saber todas as regras do jogo. Segundo, um bom jogador, ele pode ter dúvidas das regras? Não, pessoal. Para que ele seja um bom jogador, ele tem que dominar todas as regras do jogo. Um jogador treinado, ele não pensa no movimento das peças, e sim no jogo. Terceiro, o conhecimento das regras é suficiente? Basta para que você possa ganhar o jogo? Não. Mas o desconhecimento das regras é garantia de fracasso. Ou seja, mesmo que você saiba todas as regras, não é necessariamente por causa disso que você vai ganhar o jogo. Mas, se você não souber todas as regras, isso é garantia de fracasso. Agora a gente vai fazer um comparativo, pessoal, entre o xadrez e a matemática. A matemática é como se fosse um jogo de xadrez. As regras do xadrez, comparativamente, equivalem à matemática básica, ou seja, para que você possa, entre aspas, brincar com a matemática, você tem que saber no mínimo toda a matemática básica. E o jogo de xadrez em si equivale ao raciocínio, ou seja, a partir de todo o conhecimento que você adquiriu na matemática básica, aí sim você tem condições de, entre aspas, brincar, de jogar a matemática. Tranquilo? Da mesma forma que acontece no xadrez, pessoal, conhecer todas as regras não é garantia de sucesso. Ou seja, mesmo que você conheça, mesmo que você domine toda a matemática básica, não é por causa disso que você vai ser realmente um campeão na matemática. Só que o desconhecimento das regras de matemática é garantia de fracasso, que é justamente o que acontece em boa parte dos fracassos na matemática. Muita gente tenta aprender matemática sem ter a noção do básico. E sem ter a noção do básico, você não tem condições de aprender os conhecimentos mais complexos. Na matemática e no xadrez, nos dois conhecimentos, a perfeição vai surgir com o tempo e com a prática. Vamos começar agora, pessoal, com uma pequena dramatização. O primeiro erro. Pedrinho vai ter prova de PA e PG no vestibular. Apenas esses dois assuntos vão ser abordados. Ou seja, só vai ter isso, mais nada. E a única prova que esse cara vai fazer vai ser de matemática. Olha que sortudo. É lógico, né? Situação hipotética. Ele não tem muito embasamento, mas ele tem uma grande força de vontade. Hehe, que sorte! Na minha prova só vai cair PA e PG. Tudo sussa, pensa ele. Só que ele percebe que tem alguns meses pela frente. Aproveitando-se disso, ele aprende todas as fórmulas de PA e PG. Só que ainda assim ele acha a matéria desagradável, indigesta. Pedrinho só estuda PA e PG. E o assunto parece mais complicado do que ele imaginava. Ué, não estou entendendo. A prova só vai cair PA e PG. E eu estou estudando, óbvio, PA e PG. Por que eu estou tendo tanta dificuldade? Nossa, mano, matemática é muito difícil e muito chata. Eu não consigo acertar um exercício dessa bagaça. Esse assunto é muito difícil. Eu não consigo entender nada. Desisto. Qual que foi o erro do nosso querido amigo Pedrinho? Deixando claro, pessoal, não se aprende matemática do meio, mas sim do começo. E esse é um erro muito frequente que você agora vai começar a evitar. Então, se você entendeu isso, se você entendeu essa frase, o nosso mantra, a nossa essência dessa videomatéria, você vai estar pronto para aprender matemática de uma maneira correta. Como o Pedrinho deveria ter feito? Já vimos, pessoal, que aprender matemática deve ser feita do começo. Mas qual é esse começo? É toda a matemática básica. E no nosso caso, no caso do Vestibulândia, são todas as aulas de matemática zero. Pois é, não dá para aprender matemática sem saber todas as aulas de matemática zero, no nosso caso. Só por curiosidade, só para que você sinta o drama. Sabe quais são os conceitos básicos que estão envolvidos em uma simples, entre aspas, prova de PA? Olha só, pessoal. Na prova de PA, se você fizer uma questão típica, você vai encontrar as 4 operações, equações do primeiro grau, frações, fatoração, propriedade distributiva,
operações com inteiros, MMC e MDC. A maioria, pelo menos, desses conceitos. Tá vendo? Você não imaginava que existia tudo isso dentro de uma simples questão de PA. Pois é, e justamente é por causa disso que muita gente tem dificuldade em aprender matemática do meio, porque as pessoas pulam todas essas etapas e querem começar sem ter essa base. Esse é o maior erro. Então o que você tem que fazer? Você tem que aprender toda a base, no nosso caso, assistir todas as aulas de Matemática Zero, para que você tenha condições de enfrentar uma questão típica como essa. Se Pedrinho dominasse toda a matemática básica antes de tentar aprender PA, o seu aproveitamento seria bem melhor. Então, resumindo, você tem o direito de escolher exatamente o material que você quiser. Qualquer que seja o material escolhido, você deve complementar sempre que possível. Não basta ficar só naquele material, pessoal. Se você escolher para complementação, por exemplo, o material online do Vestibulândia no YouTube, é bom que você saiba que nós temos 2 tipos disponíveis de materiais de matemática. Quais são? Matemática Zero. O que é Matemática Zero? Toda a matemática básica, pelo menos aquilo que a gente considera como básico. E finalmente, Matemática. Matemática são os demais assuntos de matemática. Se você quiser seguir a nossa sequência, não comece a partir de matemática. Você deve começar a partir de Matemática Zero. Só depois de ter assistido todas as aulas de Matemática Zero, aí sim você começa com matemática. Ao começar pelo nosso material, por exemplo, nunca comece diretamente pela matemática, que é esse cara aqui. Seria um erro sério, pessoal. Por quê? Porque você estaria começando matemática do meio e não do começo, que, como a gente viu, é um crime grave. Assista, pessoal, sequencialmente todas as aulas de Matemática Zero e só depois comece pelas aulas de matemática. O que é sequencialmente? Muita gente não sabe. Sequencialmente seria na ordem em que elas aparecem. Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5. Terminou Matemática Zero, parte para matemática. Aula 1, aula 2, aula 3 e assim por diante. A gente colocou a ordem da maneira que a gente acredita ser a mais intuitiva possível. E a gente acredita que se você seguir essa ordem, você vai ter um máximo de aproveitamento. Qual ordem seguir? Então as aulas já foram feitas na ordem que acreditamos ser a mais didática possível, conforme eu já falei para vocês. Basta que você siga essa ordem.